Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje é dia de São Francisco de Assis e veja, minha imagem não está aqui naquelas imagens atrapalhadas e erradas com São Francisco em posição de lótus. Mas que livro que vocês estão lendo que tem São Francisco em posição de lótus? Ele é católico, tá, gente? Né? Ai, mas ele amava os animais. Sim! Ele realmente amava a criação, cumprindo ali o 7º mandamento, né? Se você acompanhou, tem vídeos aqui no canal que eu falo do 7º mandamento. Tem vídeo aqui no canal que eu explico que aquela imagem tá errada, tá tudo errado aquilo lá. O pessoal tá tentando reinterpretar São Francisco como se ele fosse um pagão, como se ele fosse um hippie, né? Porque ele viveu a pobreza radical. Aí o pessoal meio que atribui. Eu vou deixar a minha imagem aqui, que essa imagem tem mais de 20 anos, viu? Ganhei de presente, tem mais de 20 anos. Aqui, ó. Ó, que bonitinho. Mais de 20 anos eu tenho essa imagem. Quase perdi ela recentemente, mas a colinha ajudou. Eu não sei de onde o povo cria essas imagens de São Francisco de Assis, como se simplesmente ele fosse igual essa galera que abraça a árvore, um hippie, né? Um riponga, né? Que faz meditações transcendentais. Não tem nada disso. As meditações que esse homem fazia era junto com Deus. Não era para se esvaziar, era para se preencher de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que vivia a fé católica. Um homem, veja bem, que sim, ele viveu a radicalidade evangélica. E de tal maneira viveu esta radicalidade que também foi obediente. Ele foi até o Papa para pedir permissão. Se submeteu os frades menores ao bispo da sua diocese. Não é um negócio assim que ele fez de qualquer jeito. Ele desafiou a igreja. Não tem desafio. Até porque haviam outras ordens mendicantes que eram heréticas. São Francisco é o que equilibra, porque esses outros vinham, eram magros também, esquálidos, mostravam que tinham feito longos jejuns, mas se achavam os puritanos, os puros, né? Aliás, o nome era puros, os puros, né? Não é o caso de Francisco. Quando Francisco é perguntado, ele falava assim: não, eu sou um pecador, eu não sou digno. E se você quer saber, não fica ouvindo essa galera não. A indicação que eu dou, e é isso que a gente tinha me pedido: quando vai voltar a indicar livros, Leandro? Vamos indicar um livro. Eu vou indicar o primeiro livro. Eu não sei se tem, acho que tem, viu? Esse aqui é o da minha biblioteca católica, tá? É o da editora. Editora Minha Biblioteca, MBC, né? A Minha Biblioteca Católica. O primeiro livro, viu? Esse aqui foi o primeiro livro que eles fizeram. É o primeiro livro que saiu, né, pela assinatura. E então ele é o número 1, né? Eu sempre tenho uma dificuldade de ter. Colecionei muito gibi, né, revista de videogame. E eu nunca tinha os número 1 na época que eu era moleque. Eu tinha número 2, número 3, mas a 1 era difícil de achar. Às vezes eu achava quando ia para aquelas Bienal do livro, né, as bienais aqui em São Paulo. E aí quando passava na editora tinha lá um monte de revista e encontrava a revista número 1. Só assim para conseguir. E essa aqui, junto com outras, eu fiz o esforço para ter a primeira edição, né? O primeiro livro que eles lançaram. Você vê que hoje quando aparecem assim, as imagens são bem complexas, né? Aqui é bem mais simples, é São Francisco aqui. E é escrita por Tomás de Celano. Acho que outras editoras também lançaram esse livro. O que tem de importante? Tomás de Celano conheceu Francisco. Então ele narra as coisas como os evangelistas narram. Eu acho que a melhor forma de explicar isso. Como é que ele narra? Ele narra com a mesma beleza. Todos os evangelistas viram? Não, mas Mateus viu, Marcos esteve ali próximo e conheceu o apóstolo. Lucas conheceu apóstolos e foi fazer a pesquisa de campo. João era o discípulo que ele amava. Tomás estava junto. Era um frade menor, estava ali, viu. Então você vê que vai ter uma divisão de 2 livros, um de uma forma, o outro um pouco
Aonde ele especifica as coisas, ele é um pouquinho diferente, né? A gente fala 2 livros aqui porque ele põe vida primeira, vida segunda aqui, tá? Mas ele não tá aqui falando do antes da conversão, não. Ele é bem rápido, inclusive, nessa questão da conversão, do dizer o sim e do vamos. E mostra, por isso que eu acho que é de uma beleza evangélica mesmo, bíblica, porque ele mostra com uma beleza, né? Ele não fica detalhando demais e ao mesmo tempo ele não deixa as coisas perdidas. E ele explica muito bem aquilo que aconteceu com Francisco e as chagas, como ele esconde, né? Porque não mostra para as pessoas. Tem muita gente que às vezes não entende, né? Mas por que uma pessoa que tá dando a vida por Jesus, as chagas aparecem, por que ele não mostra, né? Tem muita gente que pergunta isso, por que ele não mostra? Por que, por exemplo, né, um franciscano também, um frade, aí era de capuchinho, né? Por que o Padre Pio não mostrava as chagas? Gente, a intenção deles não é mostrar que ele é mais amado do que ninguém, ao contrário, para eles é o contrário. Eles não se sentem dignos. Tem gente que mal recebe meio dom já acha que é muito bom. Mas essas pessoas que realmente querem amar a Deus, né, e se entregam, a coisa é muito séria. Então São Francisco, quando as chagas aparecem, ele sabe que aquilo ali é Jesus provando ele, a missão fica muito mais dolorosa. E agora também se torna visível aquela cruz diária, fisicamente, porque aquilo também cria outras dificuldades físicas e espirituais, né? Mas ao mesmo tempo, Deus vem em auxílio dele, Deus está presente. Uma coisa impressionante, né? Isso não está narrado por Tomás, tá? Então isso é um a mais, isso é um adendo que eu vou dizer aqui. Eu vou primeiro falar o que está narrado por Tomás, né? Que Tomás menciona, né? Por exemplo, aqui eu indico o livro, falo de estudo, falo da gente estudar e tudo mais. São Francisco vai numa outra linha. E algumas pessoas poderiam dizer, poxa, então São Francisco era contra o estudo? Não, ele não era contra o estudo. Aí agora vem o adendo, né? Ele permitiu que Fernando, que depois vai ser o Antônio, né? Aquele que era o padre Fernando se tornou Antônio, o Santo Antônio, conhecido por nós, Santo Antônio de Pádua, conhecido por nós, para ensinar e instruir os frades menores, né? Mas até Santo Antônio, antes disso, Francisco não queria. Mas não é que ele era contra o estudo, que ele era contra, por exemplo, que os padres estudassem ou que as pessoas estudassem, nada a ver. É que ele, tendo um carisma específico, tendo uma forma de vida e compreendendo que isso está auxiliando a ele e a outras pessoas a amar mais a Deus, ele não quer que você desfoque a sua atenção nas coisas, mas que todas as coisas possam auxiliar você a adorar a Deus, entende? Então não se trata de não estudar, se trata de que Francisco tinha uma preocupação muito grande de que as pessoas estivessem a todo momento com Deus, fossem inclusive para pedir esmola, mas que estivessem sempre evangelizando, e se necessário usassem palavras, né? Então a questão não era isso, até porque, por exemplo, Francisco tinha aquela coisa de uma unção muito grande. Ele era diácono, ele não é... muita gente também não sabe, é sempre bom lembrar, ele não foi padre. Francisco não foi padre, isso está muito bem detalhado,
Mas ele foi diácono. Entende? Ele foi diácono. Ele dava bênçãos diaconais, né? Específicas. Rezava pelas pessoas. E pregava. Pregava o evangelho. Então, não é que não era para estudar, para saber, para conhecer. É que você não pode ler apenas para ficar na curiosidade. Isso depois vai ficar muito melhor explicado com aqueles que realmente estudam como Tomás de Aquino. Mas Francisco é importantíssimo para nos ensinar a necessidade de buscarmos estar realmente na presença de Deus. A radicalidade evangélica dele precisa ser algo a olharmos, né? A inspirar e reinspirar as ordens, as congregações, né? Não sei se era essa a intenção do Papa quando escolheu o nome Francisco. Pode ter sido, né? Porque talvez ali foi uma homenagem dupla, né? Porque São Francisco de Assis e Francisco Xavier, que era jesuíta como Papa, não sei se a homenagem era os dois ou era só, né? Não foi atrás disso, ou era só a São Francisco. Mas se era só a Francisco, então o que o Papa está nos chamando? Todo mundo a viver da mesma forma como São Francisco? Talvez não, porque a igreja precisa destes outros carismas. Mas tem algo fundamental em Francisco que o Papa quer que a gente perceba. E o que é? O que Francisco tinha de mais importante em tudo que fazia? É que em todas as coisas que ele fazia, Deus realmente estava à frente. Não importa o que seja, eu vou fazer isto por amor a Deus verdadeiro. Né? E, inclusive, cuidar dos animaizinhos não era simplesmente pelos animais. Era para que os animais também pudessem louvar a Deus. Aquela coisa que tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Então era neste sentido. Não no sentido pagão, ecológico que se fala por aí. É assim que São Francisco de Assis nos inspira. E fica a indicação do livro A Vida de São Francisco de Assis, de Tomás de Celano. E a todos vocês, que Deus os guarde.